Boa noite a todos. Nós convidamos a igreja para abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 43 e 44. Nós vamos fazer a leitura do versículo 33 do capítulo 43 até o versículo de número 17 do capítulo 44. E nós vamos fazer essa leitura de forma responsiva. E assentaram-se diante dele o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o mais novo, segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilhavam entre si. Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles com os seus jumentos. Não é este o copo em que bebe o meu Senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes. Então lhe responderam: por que diz meu Senhor tais palavras? Longe estejam os teus servos de praticar semelhante coisa. Aquele dos teus servos com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu Senhor. Então lhes respondeu: seja conforme as vossas palavras, aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. Então rasgaram as suas vestes e, carregado de novo os jumentos, tornaram à cidade. Disse-lhes José: que é isto que fizeste? Não sabíeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso Pai. Deus amado, nós louvamos a Ti, nós reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos, ó Pai, a Tua bondade, a Tua fidelidade para conosco. Por isso, ó Pai, nós tributamos a Ti toda a honra e toda a glória.
toda a nossa gratidão por esse momento de culto, por esse momento quando nós somos, ó Pai, privilegiados em ouvi-lo, em, ó Deus, escutar a Tua voz por meio das Santas Escrituras. Rogamos ao Senhor que quebrante o nosso coração, ó Pai. Desvende, ó Pai, os nossos olhos. Permita, ó Pai, que a Tua graça nos alcance de forma maravilhosa, nos corrigindo, nos educando, nos instruindo, nos capacitando, nos formando, nos transformando para a honra e glória do Senhor. Derrama, ó Pai, sobre cada um de nós a Tua graça, a compreensão da Tua palavra, o entendimento dado pelo Teu Espírito, tanto para explicar a Tua palavra, como também para entendê-la. Prepara o nosso coração, permita que o Teu Espírito esteja, ó Deus, movendo os nossos corações a submeter a Tua palavra e, de fato, praticá-lo, Deus, no nosso dia a dia. Nós rogamos ao Senhor que restaure corações nesta noite, restaure vidas, cure vidas, corações, que o Senhor possa socorrer cada um de nós, ó Pai. Nós te imploramos e nós te suplicamos, agradecidos, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Irmãos, o tema para nós pensarmos e estudarmos nesta noite seria: a graça de Deus, ela não inocenta pecadores, mas essa graça, ela exibe, ela revela a justiça de Deus sobre a vida do pecador. Interessante que no Velho Testamento a gente sempre trabalha e estuda a tipologia de Cristo no Velho Testamento, pessoas das quais nós vemos a tipologia de Cristo. E José é um desses homens nos quais nós conseguimos contemplar a tipologia de Cristo, nas suas ações, nas suas atitudes, no seu contexto, no seu comportamento, no seu caráter, na sua conduta diante de Deus. Se nós olharmos, para a vida de José, principalmente nesse contexto, nesse tratamento com os irmãos que haviam traído José, vendido José, desprezado José, rejeitaram José, nós conseguimos contemplar na vida de José atitudes, características, comportamento, caráter de uma pessoa verdadeiramente salva. O que deveria ser a postura de alguém que é salvo pela graça. A conduta que nós deveríamos ter como cristãos, o comportamento que nós deveríamos ter como cristãos, como aquelas pessoas que de fato nos maltratam, nos causam dano, nos atacam, nos trazem problemas. E José nos ensina nessa tipologia de Cristo o que é de fato perdoar, o que é de fato exercer misericórdia para com aqueles que não merecem, para com aqueles que carecem dessa misericórdia. E José então nos ensina tudo isso nessa tipologia, na sua conduta, no seu caráter, na forma que ele trata os seus irmãos, nas decisões que ele toma para conduzir e levar os seus próprios irmãos ao arrependimento, ao reconhecimento de que eles são pecadores e que eles precisam de fato confessar os seus próprios pecados. E é interessante, irmãos, que a proposta da graça de Deus, de fato, não é inocentar pecador. Quando a gente fala salvos pela graça, Deus nos deu a salvação gratuitamente, é como que se Deus fosse um ser que nos amasse de forma negligente, arbitrária, mas a graça, ela não nos inocenta, ela não tem a proposta de nos inocentar, mas a proposta da graça de Deus é nos apontar à cruz de Cristo e entender como foi que Deus de fato nos perdoou,
como que de fato realizou a sua justiça, como que ele exibiu o seu amor e a sua justiça na cruz do Calvário. E a graça então deve nos conduzir a isso. E aqui nós percebemos, irmãos, como que José vem tratando os seus irmãos e demonstrando paralelamente essa graça de Deus na vida de José e na vida de seus irmãos. José está dando a eles um tratamento para de fato descobrir o coração deles, desvendar se de fato eles estavam ali e se eles odiavam o pai, se eles odiavam o irmão menor, o Benjamim. Quem sabe o tratamento para com o pai e com o irmão caçula seria o mesmo para com José, e José está ali trabalhando, pressionando, lapidando, para redescobrir o que é que eles vão manifestar nessa relação, e até mesmo na relação deles para com José, se eles de fato chegariam a ponto de entender o que eles fizeram com José. Então a gente percebe, irmãos, que José vai demonstrar amor e graça para com seus irmãos, quando ele manda o seu mordomo, falou: olha, abasteça os sacos de mantimentos, coloque o dinheiro novamente lá, e manda eles para casa, fartos, leva eles para minha casa, e prepara um grande banquete para eles, coloque eles à minha mesa. E José começa a dar ali presentes a cada um deles, e a Benjamim lhe dá 5 vezes mais da porção que é dada a todos, demonstrando amor, demonstrando graça, demonstrando misericórdia para com os seus irmãos, ainda que ele tivesse todo o direito, enquanto governador do Egito, de matar os seus próprios irmãos. E ele decide perdoá-los, e ele decide amá-los, e é assim que nós conseguimos ver a tipologia de Cristo, a manifestação da graça de Deus em todo esse contexto da vida de José, no relacionamento, no tratamento dele para com os seus irmãos. Então, irmãos, a graça de Deus não inocenta pecador, ela exibe a justiça de Deus. E como que nós vamos ver isso dentro do texto? De 2 maneiras, irmãos. O primeiro ponto seria: Deus é rico em misericórdia por causa do seu grande amor. Uma das coisas que a graça faz é revelar a grandeza do amor de Deus por nós. E talvez, irmãos, muitos cristãos não conseguem desfrutar da grandeza deste amor de Deus, porque foram criados e educados num amor meramente sentimental. Por quê? Quando ele não consegue obter a casa própria, ele diz assim: Deus não me ama. Quando ele não consegue obter o carro que tanto almeja, ele diz assim: Deus não me ama. Quando acontece algo de errado na vida dele, algo sai da rotina, não é? Chega um problema, ele diz assim: Deus não me ama. Se ele passa por problemas e aflições, ele diz: Deus não me ama. Porque ele não consegue mensurar a grandeza do amor de Deus na cruz. Ele vive um cristianismo de um amor divino meramente sentimental, meramente providente de bênçãos materiais. E ele não consegue enxergar a grandeza do amor de Deus demonstrada na cruz do Calvário. Pela cruz me chamou. Deus não me chamou por sentimento. Deus não me chamou por bênçãos. Muitos cristãos são chamados ao Evangelho pelo milagre da cura. Muitas pessoas se tornaram cristãs porque foram curados de algo, porque obtiveram a resposta de um pedido, um socorro material, uma libertação, uma prosperidade, e eles se tornaram cristãos. Mas são poucos aqueles que são chamados pela cruz. São poucos. E em segundo lugar, nós vamos ver, irmãos, que a graça de Deus, ela revela a grandeza do nosso pecado.
quando nós conseguimos mensurar a grandeza do amor de Deus, é certo que nós conseguimos mensurar a grandeza do nosso pecado, da nossa miséria. E aí a gente olha para Deus e diz: o teu amor é imenso e o meu pecado é enorme. Vamos analisar isso então, irmãos. Deus é rico em misericórdia por causa do grande amor com que Ele de fato nos amou. E a gente percebe isso na vida de José, né? Nós já falamos aqui quantas vezes nós vemos a expressão, a demonstração do amor de José para com os seus irmãos. Desde a sua primeira ida ao Egito, José os trata com amor, embora ele é duro em algumas ações, em algumas atitudes, mas o tratamento é tratamento de amor, é tratamento de providência. Ele concede o alimento e coloca o dinheiro novamente nos sacos de alimento e os manda para casa abastecido e com dinheiro. Desde o início, José demonstra amor. E quando a gente fala assim, a graça de Deus, ela revela a grandeza do amor de Deus, o texto que nós lemos aqui para a confissão, Paulo escrevendo Efésios capítulo 2, de 1 a 10, ele começa descrevendo a nossa situação, qual é a nossa condição, em que estado Deus nos amou. Ele diz assim: estando vós mortos em delitos e pecados, vocês andam segundo o curso deste mundo, vocês andam segundo a sua própria natureza, segundo a vontade do seu coração, dos seus próprios pensamentos. Vocês são chamados filhos da ira como os demais, vocês fazem a vontade dos principados e da potestades. Mas quando ele chega no versículo 4, ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que Ele nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, Ele nos ressuscitou, Ele nos colocou diante de Cristo lá nos lugares celestiais, para descrever a grandeza do amor de Deus por nós. Sendo nós pecadores, estando nós mortos em delitos e pecados. Há uma frase de Shakespeare que ele diz assim: a suspeita sempre assombra a mente culpada. É interessante que quando nós somos culpados, tudo nos assombra. Se você cometeu uma transgressão com um dos irmãos, aí de repente do nada ele chega assim: preciso conversar com você. Pum! Descobriu. Quando José pede assim: ô mordomo, leva os meus irmãos para casa e coloca eles à mesa, a mente deles ficou atormentada, eles ficaram apavorados. Esse homem descobriu alguma coisa, esse homem vai armar alguma coisa contra nós. Interessante, irmãos, como que a culpa nos faz suspeitar até mesmo do próprio amor de Deus. É interessante isso. Quando nós nos sentimos culpados, o favor imerecido de Deus é algo que nos traz desconforto. Quando a Bíblia demonstra a você e a mim que nós somos pecadores, transgressores, mortos em delitos e pecado, que nós estamos culpados, que nós estamos condenados numa condenação eterna. E aí a Bíblia diz assim: mas Deus te ama de forma gratuita, de forma misericordiosa, um favor imerecido. Aí você fica assim: isso é piadinha, não pode ser. Eu não preciso fazer nada para Deus me amar? Não, você não precisa fazer nada para Deus te amar. Você não fez nada para que Deus te amasse. E ele fica em dúvida, assim, não é possível. Porque quando a consciência dele é pesada no pecado, é condenada pelo pecado, pela culpa, ele não consegue entender e olhar para a cruz e dizer assim: como que esse Deus me perdoa sem que eu faça nada por ele? Sem que eu tenha admitido o meu próprio pecado? Como que ele morreu na cruz por mim? Não é essa loucura que Paulo explica na primeira carta aos Coríntios, primeiro capítulo? Deus, aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação do Evangelho. Eles não conseguem entender isso. E muitas das vezes nós também não entendemos isso. Nós perguntamos assim: como? Por que tem que ser assim? Porque no fundo, irmãos, nós achamos que nós precisamos promover alguma coisa para Deus. É muito humilhante ser salvo
tão somente pela graça. É muito desconfortável saber que Deus me perdoa, que Ele quita toda a minha dívida, que Ele vai me levar para o céu e eu não contribuí, Senhor, mas como que eu vou olhar para o Senhor? Porque se eu entender que é graça, que é o grande amor do Senhor que me salva, isso me humilha, isso me torna tão fraco, tão frágil, tão condenado, tão miserável, e eu não posso aceitar isso. Eu preciso fazer algo. Nós queremos então nos aproximar de Deus, se achegar diante de Deus através de méritos, através do nosso próprio esforço. Nós não temos a capacidade de nos humilhar e de admitir que somos exatamente o que a Bíblia diz que somos, para entender a grandeza desse amor, de como esse amor é imensurável, de como que Deus nos ama. José pede para levá-los para sua casa e colocar um banquete para eles, e eles dizem assim: nós temos que pegar aqueles presentes e vamos escolher aqui quais os presentes que nós daremos a ele em primeiro lugar. Nós precisamos agradar esse homem, nós precisamos quebrantar o coração desse homem com todos os presentes que nós trouxemos, para que ele não nos puna. E é exatamente assim, irmãos, esse é o padrão que nós temos. Nós tentamos nos aproximar de Deus com os nossos próprios méritos, com o nosso próprio esforço, achando que nós podemos agradar a Deus como alguma coisa que temos, como alguma coisa que somos. E isso, irmãos, nós jamais vamos resolver isso diante de Deus, se nós batalharmos. Qual é a resposta que José dá para os presentes deles? José ignora todos os presentes, coloca eles à mesa, no banquete, e começa a dar presente para eles, dádiva para eles. É assim que Deus faz comigo e com você. Eu não quero nada de você. Você não tem nada para me oferecer. Eu é que vou te encher de presente, de dádiva, de dons. Eu te amei na eternidade. Eu crucifiquei o meu filho na eternidade. Eu demonstrei o meu amor por você antes dos tempos eternos. Eu havia prometido ao filho que eu amaria vocês e que eu o levaria à cruz e o mataria por causa de vocês. Não foi necessário que vocês fizessem nada, vocês nem sequer me pediram alguma coisa. E eu já havia decidido amá-los, perdoá-los, tão somente por causa do meu grande amor e da minha própria justiça. E nós olhamos essa tipologia para a vida de José. A gente pensa assim, há uma boa razão para a gente ter medo de Deus, né? Nós somos culpados. No fundo, cada um de nós sabe que é culpado perante Deus, mas nós queremos comprar Deus. O orgulho é grande, a soberba é grande. Nós não queremos admitir que nós somos piores pecadores da face da terra, como Paulo diz na sua primeira carta a Timóteo. Digna é a palavra inteira de toda aceitação que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Nós temos medo de admitir isso. Interessante, irmãos, que a graça de Deus, ela não alivia os nossos medos diante de Deus. Ela nos leva àquele que remove a nossa culpa. A graça de Deus, ela não vem para dizer assim, mas você é tão bonzinho. Você é o bebezinho do papai. É isso que nós queremos ouvir. A graça não faz isso. A graça, ela veio para mostrar exatamente o que nós somos. À luz das Escrituras, no padrão das Escrituras, olha quem é você à luz das Escrituras. Olha o que você vive à luz das Escrituras. Ela nos ensina, irmãos, que nós somos salvos por um favor imerecido da parte de Deus. José nos ensina isto. Falou, de fato ela nos leva a temer a esse Deus, porque quando eles estão diante de José, governador do Egito, a única coisa que pesa sobre eles é, nós morreremos. Por isso que quando é descoberto aqui o dinheiro, o copo de prata, ele se dispõe assim, nós nos tornaremos seus servos, porque pelo menos nós conseguimos viver. Porque se a gente não servir nem para ser servo seu, é certo que você nos matará. É certo que você nos matará. E aí, irmãos, a gente percebe
como que José vem ensinando essas pessoas. Embora há um medo, a graça demonstra o nosso pecado, revela o que nós somos, mas ela nos ensina a respeito de um favor imerecido, de uma graça, de uma bondade de Deus. Porque assim como os irmãos de José pecaram contra ele, a Bíblia diz que todos nós pecamos contra Deus. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, não há sequer um. Mas é interessante que essa graça mostra o favor de Deus, o amor de Deus por você e por mim. Como eu já disse em Efésios 2:4, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou. Mas Paulo tem um outro texto que nos ajuda a compreender isso mais profundamente, de forma mais intensa. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 2, e vamos ler o versículo de número 4 e depois o versículo de número 5. Romanos, capítulo 2. Romanos 2:4 diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Porque se José fosse dar aquilo que os seus irmãos mereciam, ele os mataria. Ele tinha todo o direito enquanto governador. Ele poderia ter feito isso, mas ele decidiu tratar os seus irmãos a pão de ló. E o texto aqui mostra, olha, quantas vezes nós ouvimos falar que a salvação é mediante a graça, mediante a fé, por meio da graça, pela demonstração do amor, da misericórdia de Deus na cruz, e nós rejeitamos essa graça, nós rejeitamos esse amor. Mas o texto é claro: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Olha o versículo 5: mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. O que o texto diz? Que quanto mais nós rejeitamos essa graça, quanto mais nós fugimos desta graça, quanto mais nós tentamos esconder, encobrir os nossos pecados, nós estamos acumulando juízo para o dia do juízo final, onde estaremos face a face com Cristo, mas não como Salvador, e sim como juiz das nossas vidas. José está ali diante dos seus irmãos, demonstrando a eles amor, cuidado, providência. E eles precisavam entender esse amor. Eles precisavam entender a forma que Deus trabalha com pecadores, como que de fato Deus conduz o pecador ao arrependimento, como que Deus vai criando circunstâncias, promovendo circunstâncias, situações desfavoráveis, situações difíceis, calamidades, dores, enfermidades. Ele confronta com todas essas coisas, ele confronta com o evangelho, ele confronta com o pregador, ele confronta com uma exortação, e ele vai levantando meios e providenciando meios para que você desperte e para que você entenda a bondade dele, para que você perceba o quanto Ele de fato te ama. Ele está dizendo assim: olha, Deus graciosamente demonstra a sua bondade na cruz, para que você possa se voltar a Ele. Interessante, irmãos. Ontem, conversando, depois do estudo, com o diácono Dejaci, a nossa irmã Eunice, e fazendo algum comentário sobre o Augusto Cury, e ele foi um dos homens que escreveu muita coisa preciosa sobre Cristo. E ele tem uma sequência de livros sobre Jesus Cristo, o mestre do amor, o mestre do ensino, e aí por aí vai. E ele fala que Jesus é o homem mais extraordinário da face da terra. A forma como Jesus amou as pessoas.
mas ele não consegue entender Cristo como Salvador. Sabe por quê? Porque só Deus, pela sua graça, nos conduz ao arrependimento. Só Ele pode promover isso. E é interessante que Ele está usando José para alcançar os seus irmãos. É interessante quando a gente chega lá no capítulo 45, como que José descreve toda a situação dele com seus irmãos. A hora que ele se revela para os irmãos, a hora que ele abraça os irmãos, a hora que ele chora com os irmãos, ele diz assim: não fiquem amedrontados, não se desesperem pelo que vocês fizerem, não se culpem por causa disso, porque não foram vocês que me trouxeram para cá. O Deus Todo-Poderoso da providência me trouxe antes que vocês me trouxessem para cá, e Ele me trouxe para conservá-los ambos com vida, para que não houvesse fome, para que não houvesse morte no meio do povo. Isso é graça, isso é o favor imerecido. Como que Deus trabalha por você e por mim para demonstrar a grandeza do amor dEle, da bondade dEle. É isso que eu disse no início, irmãos. O padrão de José, o caráter de José, a atitude de José, a postura de José com seus irmãos, é a postura que cada um de nós deveria ter com os nossos irmãos faltosos, com os nossos irmãos que nos prejudicam, com os nossos irmãos que falham conosco. Quando nós falhamos com algum de vocês, é esse o tratamento que nós deveríamos dar a cada um. Porque é assim que Deus demonstra o seu amor por nós. É interessante que o autor de Hebreus, lá no capítulo 4, versículo 13, ele diz que a esse Deus invisível, imortal, todo-poderoso, que discerne todos os corações e pensamentos, que conhece toda a nossa vida, que sonda o nosso coração. Ele diz que todas as coisas, tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, está patente aos olhos de Deus. E a Ele nós teremos que prestar contas daquilo que pensamos, daquilo que falamos, daquilo que fazemos. E é isso que José está ensinando para os seus irmãos. Mas a graça, ela diz para o pecador: você é o objeto, você é o alvo da graça de Deus. O próprio Jesus vai dizer: pois eu vinha ao mundo para buscar o perdido, para salvar o perdido. Como nós citamos aqui hoje pela manhã, Marcos 10, 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É assim que Ele trabalha. Os pecadores são o alvo da graça de Deus. E esses irmãos são o alvo da graça de José sobre a vida deles. E José os abraça, José os perdoa, José os trata com carinho e compadece de cada um deles. A graça de Deus, irmãos, ela tem o papel de nos despir da nossa velha natureza, do nosso velho homem, e mostrar exatamente o que nós somos, qual é o nosso pecado, até que a graça consiga colocar cada um de nós com uma boca no pó e entender como foi que Deus nos amou, que condição Deus nos amou, no estado de maior depravação da nossa vida, no estado de miséria e de pecado. Ele nos amou. Nós somos o objeto, somos o alvo do seu amor, da sua graça. A graça precisa nos ensinar. Então, quando nós conseguimos olhar para José e como ele trata os seus irmãos, como ele considera os irmãos, como ele perdoa os irmãos, ele é a tipologia de Cristo Jesus. Do que Cristo fez por você, do que Ele fez por mim. Segundo ponto, irmãos. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Interessante que todo o tratamento que José dá, quando ele elabora aquela ideia de colocar o seu copo de prata
E ele é estratégico, ele coloca não é, no saco de alimentos de Benjamim, que era o que ele queria. E ele elabora todo esse plano para fazer uma forma de tratar os seus irmãos, de lapidar os seus irmãos. É lógico que José está debaixo da sabedoria de Deus, da soberania de Deus. Ele é instruído por Deus para tomar cada uma dessas atitudes. Porque ele vai lá no ponto nevrálgico desses homens. Ele vai mexer na menina dos olhos do seu pai. E é certo que eles não poderiam voltar sem o irmão. E como que José está trabalhando isso? Era o teste final. Ele estava ali colocando seus irmãos à prova, para perceber de fato se havia mudança no coração deles, se eles estavam sendo moldados, se a circunstância estava promovendo alguma coisa, se estava cooperando para que eles conduzissem ou fossem conduzidos na direção de Deus. E às vezes nós não conseguimos perceber isso na nossa própria vida. Às vezes você não consegue perceber as lutas que você está enfrentando. Às vezes você não sabe das dificuldades que Deus colocou diante de você. Você não consegue entender as limitações que Deus colocou ao seu redor. Você não sabe por que Deus colocou um marido cheio de problema, uma esposa cheia de problema, filhos problemáticos, emprego problemático, patrão problemático, funcionário problemático, e você não consegue entender como que Deus está moendo, te conduzindo, te lapidando e querendo conduzi-lo em direção a Ele. E nós continuamos relutando, querendo soluções, e não paramos para analisar a mão de Deus sobre nós. Por que Ele nos trata assim? Por que Ele faz assim? E aí a gente percebe, irmãos, como que Deus usa José para trabalhar na vida dos seus irmãos. Porque Ele mostra para eles, irmãos, que infelizmente nós temos uma tendência muito natural de que é aquela de nos inocentar. Nós não somos culpados. No fundo, você sabe, lá no fundo, você diz assim, não, eu não sou tão pecador quanto os demais. Porque nós temos dificuldade de perdoar o outro. Por que nós não conseguimos perdoar o outro que nos ofende? Porque lá no nosso coração, na nossa mente, está dizendo assim, você não é mau como ele. Você não faz o que ele fez. Nós não temos uma inclinação natural para, de fato, assumir a nossa culpa, o nosso pecado. Interessante quando eles são pegos, né, com o copo de prata, mas antes de ser pego, eles dizem assim, não, pode ter certeza, pode abrir todos os sacos, que nós somos inocentes, não há nada conosco. É certo que naquele momento eles eram inocentes mesmo. Eles não haviam roubado o copo. Mas o que José queria trabalhar com ele foi assim, aqui vocês são inocentes. Mas eu quero que vocês lembrem do pecado maior de vocês. O que está acontecendo com vocês é para que vocês parem, reflitam, volte a mente de vocês, admitam que vocês são. É o que ele vai dizer lá no capítulo 42, versículo 21. Eles vão dizer assim, de fato esse homem descobriu o nosso pecado e nós somos pecadores e nós cometemos iniquidade contra o nosso irmão e nós vimos a angústia do nosso irmão, nós vimos o quanto ele sofria e ainda assim nós não poupamos o nosso irmão. Ele vai dizer isso, mas nós temos muita dificuldade. O capítulo 44, versículo 16, ele diz assim, olha, então disse Judá, que responderemos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Achou Deus a iniquidade dos teus servos. É tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos. A graça de Deus precisa nos conduzir a essa convicção de que Deus descobriu o nosso pecado. De que Deus sabe de cada um dos pecados que nós cometemos, escondido longe de todos. É isso que a graça precisa fazer com você. Se você abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25 e 26, ele está orando e rogando, dizendo assim, para que Deus conceda a você a capacitação de se arrepender,
de sair da insensatez e voltar arrependido à presença de Deus. A graça precisa fazer isso conosco. E é isso que está acontecendo na vida desses irmãos. De fato, Deus descobriu a nossa iniquidade. No sermão passado nós falamos, irmãos, que ignorância nossa. Se Deus, a sua graça, a sua bondade é a única solução para o nosso pecado, por que nós queremos esconder e ocultar o nosso pecado de Deus? O que adianta você caminhar em pecado escondido? O que adianta você viver na prática de pecado oculto? Você sabe que Deus sonda o seu pecado. E Ele é o único que pode te perdoar. Ele é o único que demonstra amor e graça e bondade, e Ele é o único que te conduz em arrependimento. E talvez você tenha dificuldade para arrepender, porque você vai dizer assim, como eles: não, nós não roubamos esse copo. E talvez você esteja dizendo assim: Deus, eu não tenho nenhum copo roubado na minha vida. Eu sou santo. A minha vida é santa. Eu não tenho pecados para confessar ao Senhor. Eu não tenho pecados para arrepender, para abandonar. Mas é interessante porque como que Deus atinge a consciência desses irmãos? Deus descobriu a nossa iniquidade. Deus tirou a nossa capa. Deus tirou as nossas vestes e nos deixou nu, envergonhado para entender o que somos. E eu vou levantar aqui uma tipologia de um copo roubado na sua vida. Porque às vezes você diz assim: não, eu não tenho copo roubado na minha vida. Mas eu vou levantar aqui alguns textos para você entender que copo roubado é esse que você tem na sua vida à luz das Escrituras. O texto que nós já citamos, Efésios 2, de 1 a 3. Qual é o copo que está na sua vida? Você já nasce em delitos e pecados. Ainda que você diga que não tenha cometido nenhum pecado, a Escritura diz assim: você já nasce no estado de morto em delitos e pecados. Você já se encontra cheio de pecado, condenado à morte, à ira eterna. E ele diz mais: o copo que você leva é que você vive a sua vida segundo o seu próprio coração. Você vive a sua vida segundo os seus próprios pensamentos. Você age na sua vida segundo a natureza da sua carne. Você vive como os demais. Você se submete às ações dos principados e potestades quando você não se curva diante de Deus, quando você vive segundo o seu coração, a sua mente e a sua vontade. Você não se curva diante da Escritura. E você é chamado filho da ira. Esse é o copo roubado da sua vida. Se nós formos lá para Marcos capítulo 7, versículo 21 e 23, de onde procedem os maus desígnios do seu coração? O copo roubado está aí no seu coração: mentira, inveja, idolatria, fofoca, contenda, ciúmes, discórdia, prostituição. Esse é o seu copo roubado, esse é o meu copo roubado. Para que a gente pare diante de Deus, para que a gente se curve diante de Deus e consiga admitir: Deus, de fato, o Senhor está me conduzindo, o Senhor está me desnudando, tirando as minhas vestes, tirando as minhas máscaras, o Senhor está me expondo diante dessa graça para me mostrar quem eu sou. A gente vai para Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9. Não há justo, não há sequer um, não há quem faça um bem, não há quem entenda, não há quem queira Deus. Os pés são velozes, correm para derramar sangue, as suas mãos são malditas e derramam sangue. A garganta é como um sepulcro aberto, falam mal, difamam, caluniam, destrói vidas com a própria língua. Ele diz: esse é o nosso copo roubado. E ele vai nos conduzindo até que a gente perceba que nós estamos como Adão e Eva, nu e envergonhados. Era isso que José estava fazendo com seus irmãos. Esqueçam o copo. No copo vocês são inocentes. Eu sou o irmão de vocês. Eu sou José. Como eles esconderiam o pecado deles agora? Como que eles negariam o pecado deles agora?
Sabe como quando nós conseguimos, irmãos, mensurar a grandeza do amor de Deus? Quando Deus nos concede a graça a cada um de nós, e nós conseguimos mensurar a grandeza do nosso pecado. Quando Deus nos concede a graça de entender que o nosso coração é mau, que eu sou mau, você é mau, as nossas ações são más, os nossos pensamentos são imundícias. Quando Deus nos leva a compreender isso, nós conseguimos mensurar a grandeza do seu amor, a grandeza da sua bondade, a grandeza da sua misericórdia. Quando Deus expõe a grandeza do nosso pecado, enxergamos e nos apropriamos da grandeza do seu amor. Enquanto Deus não fizer isso com você, você simplesmente será chamado por sentimento, mas ainda não foi chamado pela cruz. Porque quando Deus expõe a nossa miséria, o nosso pecado, o que nós somos, quando Ele nos expõe pela sua graça toda essa miséria que nós possuímos, essa graça nos leva à cruz e nos leva a entender a grandeza do amor, da bondade, da misericórdia desse Deus. E é isso que José ensina para os seus irmãos. Alguns pontos para a gente poder pensar, irmãos. A graça de Deus deve nos levar à exposição do nosso pecado. Ela não deve cobrir o nosso pecado. A Bíblia diz que a lei veio para aviltar o pecado, para expor o nosso pecado, para que a graça de Deus nos redima em Cristo Jesus. Onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça precisa fazer isso com você e comigo. A graça de Deus não sobrepõe a culpa. A graça de Deus aponta a justiça de Deus, exibe a justiça de Deus. Eu tenho falado isso para a igreja, irmãos. Essa questão de querer Deus meramente por sentimento, nos achegar a Deus porque Ele operou um milagre em nós, da cura física, nos achegar a Deus porque Ele nos trouxe a prosperidade financeira. Isso não nos leva a entender a exibição da sua justiça na cruz, porque lá na cruz Ele exibe a sua justiça, e lá na cruz Ele nos declara justos em Cristo Jesus. A graça precisa fazer isso com você. Você tem que ser movido pelo amor demonstrado na cruz, não pelo amor do almoço que está sobre a sua mesa, não porque o armário está cheio lá na sua casa. Você precisa ser impactado por um amor sacrificial que gerou vida e gerou morte. É isso que precisa impactar a minha vida e a sua. Precisa tocar a nossa alma. Se faltar a comida no armário, se faltar o almoço sobre a mesa, se faltar o emprego, se faltar a saúde, Ele já me amou de forma extraordinária, imensurável na cruz. É isso que Abacuque diz. Ainda que falte gado, ainda que falte fruto na videira, ainda que não tenha alimento, ainda que nos falte tudo, ainda que estoure uma guerra, ainda que transtorne o mundo, eu me alegro em Ti, Senhor, no Teu amor por mim. Teu amor, um amor de atitude, de ação sacrificial, de entrega. Ele te amou. Por isso que nós não precisamos preocupar com a comida sobre a mesa, com o emprego, com o carro, com o dinheiro. Paulo diz assim: aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós, porventura não nos dará graciosamente as demais coisas com Ele? A graça significa que Cristo levou a nossa culpa para nos libertar. Deus te ama, mas Ele só pode te amar. Ele só pode me amar
porque Ele matou o Filho dele. O amor dele não é negligente, o amor dele não é arbitrário. Ele nos ama porque Ele entregou o Filho dele para nos substituir na cruz. E é isso que a graça nos ensina. Esse amor é imensurável. Esse amor às vezes não é muito compreendido. Deus nos amou, de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito por nós. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o amor da cruz, o amor de um Cristo crucificado. Não é mero sentimento. Como eu já disse, não é comida sobre a mesa, não é cura de enfermidades, não é prosperidade financeira, não é sucesso, não é fama, não é carro, não é casa. Mas é um amor de cruz, onde a sua justiça é exibida, onde Ele justifica cada um de nós que Ele amou. Nos declara justos, perdoados, por causa do seu grande amor em Cristo Jesus. Implicação para você pensar, para que possamos enxergar e nos apropriar do grande amor de Deus, Deus tem que nos expor e nos fazer enxergar a grandeza do nosso pecado. Qual que é a aplicação para você e para mim? Agora que Deus expôs a grandeza do seu pecado e fez com que você agora tenha condições de confessá-lo, confesse, creia no grande amor de Deus demonstrado a você na cruz. Se Deus de fato está fazendo você enxergar a grandeza do seu pecado e da sua miséria, é certo que Ele fará você compreender a grandeza do amor dele na cruz. Confesse a Ele, coloque diante dele os seus pecados e creia que de fato Ele te amou na cruz e que Ele te declara justo por causa da justiça de Cristo. Nós convidamos a igreja a se colocar de pé e nós vamos orar encerrando. Nos concede a graça, ó Deus, de desfrutar, ó Pai, desse grande amor, desta grande bondade, da grandeza da Tua misericórdia para com cada um de nós. Habilita o nosso coração ao arrependimento, ó Deus, à confissão de pecados, a abandonar pecados, a mudança de vida, ó Pai. Que nós possamos olhar para a vida de José e aprender o seu caráter, a sua conduta, a sua postura, a sua ética. Que nós possamos olhar para a cruz de Cristo e entender, ó Deus, o que foi que Ele fez por nós. Como que nós compreendemos a grandeza deste amor. Não um amor, ó Deus, meramente sentimental, mas um amor sacrificial. Um amor de sangue derramado, de uma vida ceifada, de um santo Deus humilhado, ultrajado e desprezado numa cruz por causa de cada um dos nossos pecados, ó Pai. Dá-nos um coração quebrantado, contrito para compreender isto, Pai. Quebranta o nosso coração nesta noite e nos leva a essa compreensão. Nos leva, ó Deus, a nos render aos Teus pés e abandonar cada pecado que estamos vivendo com Ele, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Socorre a Tua igreja nesta noite. Socorre cada vida que adentrou aqui, ó Pai. Porque todas as coisas estão patentes aos Teus olhos. E o Senhor há de julgar cada um de nós por elas, ó Deus. Tenha misericórdia, ó Deus. Nos conduz para casa, ó Deus, guardados, protegidos pelo Senhor. Que o Senhor possa, de fato, ser a nossa sustentação, a nossa força e a nossa alegria, nos revigorando, nos fortalecendo na condição espiritual, para viver para o louvor da Tua glória, ó Pai. Derrama sobre nós, ó Deus, essa graça, esse favor imerecido. Nós Te imploramos, ó Pai, nós Te agradecemos,
no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém, ó Pai.